E vão lá, meus amigos, de volta aqui para o segundo bloco de dicas de direito do trabalho. Nós fizemos 15 dicas no anterior, vamos para mais 15 dicas agora para finalizar essa nossa revisão com os lembretes das partes principais. A nossa dica agora, número 16, fala de remuneração e salário. E aí eu vou destacar para vocês o artigo 457, parágrafo 2º, que vai falar da ajuda de custo e diárias de viagem. O que acontece? O 457, parágrafo 1º, fala das parcelas salariais, enquanto que o parágrafo 2º fala das parcelas que não são salariais. Vocês vão levar para a prova a ideia de que a ajuda de custo não tem natureza salarial, nunca, de forma alguma, em nenhuma situação, independentemente do valor. Ajuda de custo não tem. Diária de viagem já depende. Diária de viagem pode ter natureza salarial ou não ter essa natureza. Quando é que a diária de viagem terá natureza salarial? Quando é que a resposta será sim para a natureza salarial? Quando o valor das diárias exceder 50% do salário. Então, se, por exemplo, eu recebo R$1.000 de salário e R$501 de diária de viagem, os R$501 excederam 50% do salário. Então, esses R$501 têm natureza salarial. Até 50% do salário não tem natureza salarial. Ganho R$1.000, recebo até R$500 de diária de viagem. Esses R$500 de diária de viagem não são salário. Então vocês vão tomar cuidado porque o parágrafo 2º do 457, quando fala de diária de viagem, ele diz que não possui natureza salarial se não exceder 50%, ou seja, excedendo tem. Tomem cuidado, vamos lembrar desse ponto aqui. E cuidado porque, lendo o 457, parágrafo 2º, você vai ver essa questão do excede, não excede 50%. Esses 50% só valem para as diárias de viagem. Para as ajudas de custo, não. Ajuda de custo excede 50%, não excede, é o dobro do salário, pode ser o valor que for, que não tem natureza salarial. Partindo para a nossa 17ª dica, equiparação salarial, sempre um tema importante aqui. O que eu vou pedir para vocês novamente? Antes da prova, vocês vão ler o artigo 461 da CLT e vão ler a súmula 6 do TST, que tratam dos requisitos para equiparação salarial. E olha o que acontece. Você tem um primeiro ponto aqui, que é o empregado readaptado. O parágrafo 4º do artigo 461 da CLT diz que ele não serve como paradigma. Ele não pode ser apontado como paradigma em uma reclamação trabalhista em que se pede equiparação salarial. Por quê? Porque ele até pode receber mais que outro que esteja realizando a mesma função que ele, porque muitas vezes ele está naquela função readaptado. Como ele não pode ter redução salarial, ele mantém o salário da função original, mas em virtude de eventual acidente, ele está readaptado nessa nova função. Então ele não serve como paradigma. Agora, nós temos aqui, tempo na função. O que acontece? O artigo 461 da CLT diz que entre reclamante e paradigma não pode haver tempo superior a 2 anos. Se houver tempo superior a 2 anos entre reclamante e paradigma, eu não tenho direito à equiparação salarial. Só que vejam, esse tempo aqui ele é contado na função, como trata a súmula 6 do TST. Ele não é contado, por exemplo, no emprego. Não tem relevância o tempo de emprego dele. Ele está na empresa há 20 anos, mas espera aí, na função, quanto tempo ele está? O que interessa é o tempo na função. E além disso,
Denominação do cargo, último ponto a ser lembrado sobre equiparação salarial. Olha o que acontece em algumas empresas. Eu tenho ali o assistente júnior, o assistente sênior, o assistente master, e aparentemente são o quê? São cargos diferentes, são funções totalmente diferentes, tarefas diferentes. Só que aí no dia a dia eu começo a perceber que o master, o júnior, o sênior, eles fazem tudo absolutamente igual. Eles possuem as mesmas tarefas. E aí, o que vale? A tarefa desenvolvida ou a denominação do cargo? A tarefa. Denominação do cargo não possui relevância para a equiparação salarial. Então, eu posso equiparar o júnior, o sênior, o master, se eles realizarem no dia a dia as mesmas tarefas. Vamos lembrar desse ponto aqui. Partindo para dica 18, agora sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Olha o que acontece, duas situações aqui relacionadas a depósito do FGTS, ao pagamento do FGTS. Vamos lá, acidente de trabalho, o que nós sabemos aqui? Bruno, num determinado dia, sofreu um acidente de trabalho. Em virtude do acidente, ele vai ficar afastado das suas funções. Até o 15º dia, ele fica afastado, mas o salário dele é pago pela empresa, continua sendo pago pela empresa. Ou seja, eu tenho aqui um período de interrupção do contrato de trabalho. Do 16º dia em diante, quem arca com o meu recebimento, com o meu salário, INSS, eu vou receber benefício previdenciário, eu vou receber o auxílio doença acidentário. A partir de então, eu tenho suspensão do contrato de trabalho. Só que olha o que acontece. Estou afastado por acidente de trabalho e estou recebendo auxílio doença acidentário. Estou afastado para cumprir o serviço militar obrigatório, estou recebendo lá da União. O pagamento do FGTS pelo empregador nesses dois períodos, ele continua sendo obrigatório? Sim, perfeito. O artigo 15, parágrafo 5º da lei do FGTS, que é a Lei 8.036 de 90, ele diz que nessas duas situações, os depósitos de FGTS continuam sendo realizados. Toma cuidado com isso daqui. Na distinção entre interrupção e suspensão, você vai sempre lembrar o seguinte, na interrupção eu não trabalho, eu não estou trabalhando, mas eu estou recebendo salário. Lembra das férias? Nas férias eu não trabalho, vou para a praia, mas estou recebendo o salário. Na suspensão eu não trabalho e eu não tenho salário. E aí você pode lembrar desse afastamento aqui superior a 16 dias, você pode lembrar de uma suspensão disciplinar, você pode lembrar de uma falta injustificada. Partindo para a dica 19, ainda sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho, uma súmula lá de setembro de 2012, vamos destacar aqui a súmula 440 do TST. Essa súmula vai falar de plano de saúde e assistência médica. Vejam que eu estou recebendo aquele auxílio doença acidentário da dica anterior. Estou lá recebendo aquele auxílio doença acidentário. Ou estou aposentado por invalidez. Olha o que acontece. A aposentadoria por invalidez, ela não extingue o contrato de trabalho. Meu contrato de trabalho, ele fica suspenso. Se ele fica suspenso, eu continuo sendo empregado daquela empresa. Se eu estou recebendo auxílio doença acidentário, idem, meu contrato está suspenso, mas eu continuo sendo empregado daquela empresa. Com base nisso, o que o TST entendeu? Que eu
tem o direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica que recebia enquanto trabalhava. Se enquanto eu estava trabalhando eu tinha direito ao plano de saúde ou assistência médica, agora que eu estou doente é o momento que eu mais preciso. E como o vínculo de emprego não se rompeu, eu tenho direito à manutenção. Tomem cuidado com essa súmula 440 por ser uma das últimas do TST. E aí, partindo para a nossa dica 20, aqui nós vamos inaugurar uma parte mais que importante para a sua prova de primeira fase da OAB. Coloquei aqui de propósito a primeira estabilidade provisória como a gestante. Por quê? A gestante é que tem a informação mais recente aqui sobre estabilidade provisória. Em maio de 2003, o legislador inseriu o artigo 391-A da CLT, que fala da aquisição da estabilidade no curso do aviso prévio. Após maio de 2013, qual é a ideia? Se a mulher engravidar no curso do aviso prévio, ela tem a estabilidade provisória, vou colocar no canto aqui, lá do artigo 10(2)B da ADCT. Se a mulher engravida, portanto, no curso do aviso prévio, ela tem aquela estabilidade prevista na Constituição da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Cuidado o seguinte, esse artigo 391-A da CLT, ele diz que pode ser qualquer espécie de aviso prévio, pode ser o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Cuidado com essa informação, porque a partir de maio de 2013 passou a ser aqui comum a cobrança dessa informação. Os professores estão sempre destacando essa informação por ser recente. Além disso, contrato por prazo determinado. Aqui uma alteração lá na jurisprudência do TST de setembro de 2012. Em setembro de 2012, alteraram a súmula 244, inciso 3º, para falar o quê? Mesmo que a mulher engravide num contrato por prazo determinado, ela tem a mesma estabilidade. E contrato por prazo determinado, nós temos várias espécies, dentre elas o contrato de experiência. Se a mulher engravida no curso do contrato por prazo determinado, ela tem a estabilidade garantida até 5 meses após o parto. Então são as duas informações aqui, as duas dicas que eu entendo mais relevantes em relação à gestante. Só que continuando ainda a estabilidade provisória, nós vamos para a dica 21. A dica 21 que vai falar do dirigente sindical. Também é importante destacar esse dirigente sindical porque também houve alteração em setembro de 2012 acerca de normas relacionadas à aquisição da estabilidade, em especial o inciso 1º da súmula 369. Olha o que acontece. Você sempre estudou, você sempre viu o artigo 543, parágrafo 5º da CLT, que trazia a seguinte informação. Para a aquisição da estabilidade do dirigente sindical, que você sabe ser do registro da candidatura até um ano após o término do mandato, há necessidade de que o sindicato, no prazo de 24 horas, faça a comunicação para a empresa. Então, registrei a minha candidatura, o sindicato, no prazo de 24 horas, vai comunicar à empresa acerca desse registro, de forma a que eu passe a usufruir da estabilidade provisória. A aquisição da estabilidade dependia dessa comunicação, que só poderia ser feita, 1, pelo sindicato, 2, no prazo de 24 horas. Esse entendimento foi alterado por essa súmula 361, inciso 1º. Hoje, comunicação precisa ser só pelo sindicato? Não. Pode ser por qualquer meio. Ou seja, o próprio empregado pode realizar essa comunicação. Qualquer meio. Precisa ser no prazo de 24 horas? Não. O
TST diz atualmente que essa comunicação pode se dar fora do prazo de 24 horas, que ela vai produzir efeitos desde que o contrato de trabalho ainda esteja em vigor. Se estiver em vigor, se Bruno ainda for empregado da empresa, essa comunicação é válida fora das 24 horas. Então vamos tomar cuidado com essas informações sobre o dirigente sindical. E aí, partindo ainda em instabilidade provisória, é uma matéria importante aqui para a nossa prova da OAB. Vamos falar do acidente de trabalho. O que acontece aqui? Se nós formos ao artigo 118 da Lei 8.213 de 91, nós vamos perceber que o acidentado ele tem uma estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. Então, sofri o acidente, fiquei afastado, os 15 primeiros dias eu tenho um período ali de interrupção do contrato de trabalho, do 16º dia para frente, suspensão, vou receber o auxílio doença acidentário. Beleza. A partir do momento que o INSS me concede alta médica, eu volto para a empresa e volto com essa estabilidade de 12 meses. Então, dentre os pressupostos, os requisitos para a aquisição da estabilidade provisória, lá da súmula 378, eu tenho o quê? O afastamento superior a 15 dias e o recebimento de auxílio doença acidentário. Lá no direito previdenciário, nós também temos o auxílio doença previdenciário, que nós vamos falar que é devido para as doenças comuns, para os acidentes comuns. Andando de bicicleta, final de semana, caí, me quebrei todo. Eu vou receber o auxílio doença previdenciário. Agora, se eu estou trabalhando e sofro um acidente de trabalho, eu vou receber o auxílio doença acidentário. É esse auxílio doença acidentário que gera o direito à estabilidade de 12 meses lá do artigo 118 da Lei 8.213. Então, cuidado com isso daqui. Só que a própria súmula 378 traz uma situação em que pode ser que eu não tenha recebido auxílio doença previdenciário, mas tenha direito à estabilidade, que é a hipótese de doença ocupacional que só foi verificada após a despedida. Só que dentro da súmula 378, nós vamos destacar também o inciso 3º. Esse inciso 3º ele também foi alterado em setembro de 2012. E a ideia é igual à da gestante. Se a gestante engravida no contrato por prazo determinado, ela tem estabilidade. E se eu sofro um acidente de trabalho no contrato por prazo determinado, eu também tenho estabilidade. Então, contrato por prazo determinado também gera essa estabilidade provisória de 12 meses. Então, vamos lembrar deste ponto aqui. Partindo lá para a dica 23, uma dica sobre prescrição e decadência em relação à FGTS. Tomem cuidado porque em direito do trabalho é normal nós pensarmos em prescrição bienal e quinquenal. 2 anos para ajuizar, 5 anos de direitos trabalhistas para buscar. Nós não lembramos da prescrição de 30 anos do FGTS, da prescrição trintenária. A gente fica pensando tanto em prescrição bienal, quinquenal, que nós esquecemos da trintenária. O FGTS tem prescrição trintenária nos termos da súmula 362. Então eu posso ajuizar a ação trabalhista e buscar os últimos 30 anos de FGTS que não foi depositado. Só que cuidado, eu só consigo buscar esses 30 anos para trás se eu respeitar a prescrição bienal. Então, continuo tendo que ajuizar a ação nos 2 anos, respeitando a prescrição bienal, e se ajuizada dentro desse prazo, eu volto 30 anos, porque aí a prescrição ela é trintenária.
Partindo para a dica 24, aviso prévio. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O que eu vou marcar para vocês aqui, ó? Lei 12.506 de 2011, que tratou do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que regulamentou o artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, falando o quê? Ó, para cada ano de trabalho, para ano completo. Para cada ano completo de trabalho, eu vou acrescer 3 dias no aviso prévio. Então, o que vocês vão lembrar hoje? Ó, o mínimo é de 30 dias, o máximo de 90 dias. A cada ano, vou acrescendo 3 dias. Se o empregado... E o empregado, ele atinge esses 90 dias aqui com 20 anos de empresa. Então, cuidado, porque já caiu em prova de primeira fase de OAB informação, a seguinte informação: um empregado tinha 10 anos, o outro tinha 20 anos, o outro tinha 30 anos. Quais são os prazos de aviso prévio proporcional? O de 10 anos, o que eu faço? Eu faço 30, que é o mínimo, mais 30 proporcional, 60 dias. O de 20, 30 mais 60, 90 dias. O de 30 anos, 30 mais 60, 90 dias. Se ele tivesse 40 anos de empresa, 30, lembrando que aqui é sempre o mínimo, mais 60 dias, 90 dias. Por quê? A partir do momento em que ele faz 20 anos de empresa, que ele completa 20 anos de empresa, ele chega ao máximo. Então, dali para frente, eu sempre tenho 90 dias. Toma cuidado com isso daqui. Só que toma cuidado também com a súmula 441 do TST de setembro de 2012. Ele fala o seguinte, que essa regra do aviso prévio proporcional só se aplica às rescisões ocorridas após 13 de outubro de 2011, que foi a data da entrada em vigor da Lei 12.506. Então, toma cuidado, as rescisões ocorridas anteriormente, elas não estão vinculadas a essa norma do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E aí, partindo para as nossas 5 últimas dicas, vamos aqui ainda sobre aviso prévio. Primeira informação, data a ser anotada na CTPS. Leiam a OJ 82. Essa OJ 82, ela vai falar que a data a ser anotada na carteira de trabalho é a data do término do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Se ele é trabalhado ou indenizado, a regra é a mesma. A data a ser anotada na carteira de trabalho é o último dia do aviso prévio, porque aviso prévio é contrato de trabalho, vocês sabem disso. E além disso, ó, redução da jornada no período do aviso prévio. Leiam lá o artigo 488 da CLT. Vocês vão ver que existe aqui a redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos. Mas essa redução ela só ocorre quando o aviso prévio é concedido pelo empregador, ou seja, quando o empregado está sendo demitido. Se o empregado concede o aviso prévio, se ele pede demissão, nós não temos essa redução aqui da jornada. E essas regras sobre redução da jornada não sofreram alteração em virtude da lei do aviso prévio proporcional. Então, se eu tenho 30 dias de aviso prévio ou 90, as regras são as mesmas, 2 horas diárias ou 7 dias corridos. Por fim, ó, substituição dessa redução por dinheiro. Leiam a súmula 230 do TST, que vocês vão ver que é inválida a substituição dessa redução por dinheiro. O empregado precisa da redução, porque é através dessa redução que ele terá tempo de procurar novo emprego. E aí, partindo para a nossa súmula, para a nossa dica 26, extinção do vínculo de emprego. Aqui nós vamos lembrar o seguinte:
de uma rescisão que está no artigo 484 da CLT, que é a rescisão por culpa recíproca, aquela em que eu tenho culpa de empregado e empregador ao mesmo tempo. Nessa culpa recíproca, o que acontece? Nós vamos aplicar a súmula 14 do TST, que diz que será pago 50% de que verbas? Aviso prévio, 13º proporcional e férias proporcionais. Então, são as 3 verbas que são pagas à metade, ou seja, com 50%. Aviso prévio, 50% do aviso prévio, 50% do 13º, 50% das férias proporcionais. Além disso, coloquei para vocês aqui no slide, quem quiser pausa, anota, o artigo 18, parágrafo 2º da lei do FGTS. O que ela fala? A multa do FGTS será de 20%. Qual é o percentual normal, digamos assim, da multa? Né? De 40%? Na culpa recíproca eu estou dividindo as verbas, então divido também a multa, que cai para 20%. Partindo para a nossa dica 27, ainda sobre extinção do vínculo de emprego, uma hipótese específica de justa causa, que é a justa causa por condenação criminal. Eu sempre gosto de lembrar isso daqui para os meus alunos, em virtude de características próprias da rescisão por condenação criminal. Olha o que acontece. Não é a simples condenação criminal que gera a justa causa para o empregado. A condenação criminal aqui precisa do trânsito em julgado. Ou seja, se o empregado foi condenado, mas recorreu, você não tem justa causa. Se o empregado foi condenado, recorreu e esse recurso está pendente de julgamento, você também não tem a justa causa. Eu preciso do trânsito em julgado. Só que, além disso, o 482 da CLT diz que não pode ter havido a suspensão da execução da pena. Por quê? Não pode ter havido a suspensão da execução da pena. Porque se por algum instituto de processo penal houve a suspensão da execução da pena, o empregado tem condições de continuar trabalhando. Se ele tem condições de continuar trabalhando, eu não tenho justa causa. Então lembrem-se desses 2 requisitos, trânsito em julgado e que não pode ter havido a suspensão da execução da pena. E aí, partindo para a dica 28, agora entrando em greve, Lei 7783 de 89. Sempre lembrado o artigo 7º da lei, que fala em suspensão do contrato de trabalho. Os dias de greve são considerados suspensão do contrato de trabalho. Lá atrás, na dica sobre suspensão e interrupção do contrato, nós vimos que nas hipóteses de suspensão, eu não tenho trabalho e eu não tenho salário. Ou seja, regra geral, durante a greve, eu não tenho pagamento dos dias parados. Claro que essa questão aqui, ela deve ser analisada depois pelo Poder Judiciário, por exemplo, por meio de um dissídio coletivo ou um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, devem analisar isso daqui. Mas, no primeiro momento, eu não tenho pagamento dos dias parados porque eu tenho suspensão do contrato de trabalho. Vamos lembrar disso daqui. Então vamos lá, galera, dica número 29 sobre greve, comunicação da greve. Aqui nós temos que lembrar 2 artigos da Lei 7783 de 89, artigo 3º e artigo 13, vamos até destacar aqui. Artigo 3º e 13 vão falar da comunicação de greve. Eles trazem os prazos aqui de comunicação, antecedência de 48 horas e antecedência de 72 horas. Essa diferença aqui leva em consideração o serviço, se ele é não essencial ou se ele é
essencial. Sendo essencial, teremos a comunicação com pelo menos 72 horas de antecedência, não sendo essencial, comunicação de 48 horas de antecedência. E sempre vale a pena ler o artigo 10 para saber quais são os serviços essenciais. E aí, partindo para a nossa última dica, também sobre greve, vamos falar aqui do ajuizamento de dissídio coletivo de greve. Leiam, por favor, o artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele vai falar do ajuizamento de dissídio coletivo de trabalho pelo Ministério Público. O Ministério Público, nos termos do parágrafo 3º do 114 da Constituição Federal, tem legitimidade para ajuizar o dissídio coletivo de greve quando ele se der nas atividades essenciais, porque são aquelas que podem trazer repercussão social. Então leiam esse dispositivo. E aí fechamos as nossas 30 dicas aqui em direito do trabalho. E aí, claro, boa prova para você que fará a primeira fase da OAB. Nós aqui do Estratégia Concurso estamos torcendo muito pela sua aprovação. Temos certeza que você sabe a matéria, tenha calma no dia, faça uma boa prova, seja aprovado nessa primeira fase, que nós estaremos aqui te esperando, para preparação para a segunda fase. Nós já estamos pensando na sua segunda fase porque sabemos que você será aprovado na primeira. Muito boa prova, obrigado, até uma próxima.